Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Eu sempre que venho aqui eu fico feliz demais, porque é uma igreja que eu tenho o prazer de estar. Eu prego nessa igreja aqui desde meados dos anos 2000. Então é tempo. E eu já vi Deus realizar grandes coisas aqui nesse lugar, na cidade americana, na vida de pessoas. E eu tenho um carinho pela cidade americana, tenho muitas amizades aqui que eu fiz dentro das igrejas onde eu preguei. Então eu sempre estou revendo. E nessas minhas idas e vindas tem muita gente também que vai e vem, né, pastor Fábio? Mas tem uns aqui que passará o céu e a terra, mas ele permanecerá firme aqui. E são esses irmãos que são importantes para a obra de Deus. Hoje eu conversava com o pastor Fábio e eu disse o seguinte: como o perfil da igreja mudou radicalmente o perfil da igreja. Quando eu me converti em maio de 1990. Irmãos, pastor naquele tempo judiava da gente. Porque aquele tempo era outro estilo, era igual os pais antigamente. Os pais antigamente não batiam nas crianças, né? Pastor também batia, mas batia com disciplina forte e tal. Interessante que a gente não saía da igreja por nada. O pastor pegava a gente, disciplinava e muitas vezes até humilhava a gente chamava a atenção do púlpito mesmo. E a gente ficava na igreja. Por quê? Porque a gente entendia que quando ele fazia isso, a disciplina ela faz parte do desenvolvimento espiritual. E muitas vezes a gente na igreja, a gente se diz ser um homem, uma mulher espiritual, mas a gente não encara a vida pelo lado espiritual. A gente não consegue enxergar e discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor espiritualmente. A gente, na verdade, se diz espiritual, mas a gente age como qualquer pessoa que não tem compromisso com Deus age. A gente não consegue muitas vezes ver que um irmão que está do nosso lado nos incomodando muitas vezes, tirando a nossa paciência, foi colocado ali por Deus. Para quê? Justamente para tratar da gente numa área que a gente tem dificuldade. Entendeu? A gente não consegue enxergar isso. É por isso que hoje, qualquer coisinha as pessoas estão trocando de igreja e estão indo para cá. A igreja parece que virou um supermercado, né? Onde as pessoas vêm, se tiver o produto que elas querem, elas ficam, se não tiver, vão embora para outro lugar. Mas no meio de tudo isso daí, Deus tem levantado algumas pessoas que têm sido... Tem vezes que some as palavras aqui. Perdi a palavra. Tem sido fiéis. Inventa uma já. Não sei do que é. Tem horas que dá uns brancos. É idade, sei lá. Estou com problema com a língua portuguesa. Mas tudo bem. E louvado seja Deus, né, por você que está aqui hoje. Uma noite que habitualmente não tem culto na igreja, né? E você vir aqui para participar é porque você tem interesse nas coisas de Deus e na sua vida também. Porque, meu irmão, a vida, presta atenção, ela é feita de oportunidades, inclusive com Deus. A Bíblia diz assim, o sol nasce todos os dias para o justo e para o injusto. O sol nasce para todo mundo. Hoje o sol nasceu para todos. Quem é que vence na vida? Quem aproveita melhor o sol, quem aproveita melhor as oportunidades que Deus nos dá. E a gente tem que aprender isso. Deus também nos dá oportunidades de sermos abençoados, de construir a nossa história, de fazer as coisas acontecer, e a gente tem que aproveitar. Então louvado seja Deus pela tua vida que está aqui hoje, tá? Como nós temos uma jornada hoje, amanhã e domingo, eu vou procurar ser bem objetivo, tá? Porque hoje eu já falei demais. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 4, verso 17. Pastor Luciano, é muito bom tê-lo aqui. Pastor Luciano é um amigo nosso, querido, do coração, mora aqui na cidade de Campinas. E eu também tenho um carinho muito grande por ele, pela família toda.
Romanos 4,17. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui, porque eu não estou enxergando mais as letras miúdas. E eu tinha feito um esboço ali no meu iPad e acabou a bateria, a tecnologia. Mas não tem problema não, está tudo aqui na cabeça. Vamos lá? Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Diga assim comigo, fecha os teus olhos agora, levante a mão direita para o céu e diga assim comigo: o meu Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. De novo, o meu Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Pode sentar. Irmãos, indiscutivelmente, indubitavelmente, o maior desafio da palavra de Deus para mim e para você que estamos aqui nesta noite é o desafio de viver pela fé. Por que, pastor, este é o maior desafio? Por duas razões básicas. Primeira, ter fé implica em acreditar nesse Deus que nós acabamos de ler. Um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ter fé é ter a certeza e a convicção de que esse Deus todo-poderoso, Criador do cosmos, do universo, Ele está no controle total e absoluto da nossa vida, e Ele tem poder para do nada nos conceder tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa. E irmãos, viver hoje na dependência desse Deus não é fácil. Viver hoje na dependência desse Deus não é para qualquer um. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje na era do planejamento e da administração. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde as pessoas não dão um passo sem antes calcular, sem antes tentar prever, sem antes tentar imaginar, sem antes tentar mensurar o que possa acontecer e quais serão os desdobramentos daquele ato, daquela tomada de decisão dele. Então viver pela fé hoje passou a ser um desafio. Segundo, a vida da maioria das pessoas que eu conheço hoje, pastor Fábio, elas já não estão mais sendo construídas com base nas promessas que Deus tem para nós. A vida da maioria das pessoas está sendo construída baseada em conceitos seculares, baseada em conceitos mundanos, porque as pessoas estão aceitando para as suas vidas hoje tudo o que está acontecendo no mundo como se isso fosse algo natural. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje num mundo de crise, e tem muita gente que está em crise, e eles aceitam essas crises como se fosse algo natural. O Brasil está passando por um momento difícil, então é natural que eu também esteja enfrentando um momento difícil. Estão acontecendo essas coisas hoje, é natural que eu seja afetado. Valores estão sendo relativizados, então é natural que dentro da minha casa também algumas coisas caminhem por esse lado. Agora, irmãos, a minha vida, a sua vida, ela não pode ser construída baseado naquilo que está acontecendo no Brasil, baseado no momento histórico que nós estamos vivendo. A nossa vida precisa ser construída com base nas promessas que Deus tem para mim e para você. Por quê? Porque aquilo que Deus nos prometeu se cumpre na nossa vida, independente do sistema político atual, independente do que esteja acontecendo no mundo, porque Deus não depende de absolutamente nada disso para que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Mais um detalhe: o sistema do mundo hoje está literalmente nas mãos do diabo.
É o diabo quem controla o sistema político, social e econômico do nosso país. A prova disso é que a Bíblia Sagrada diz assim, ó: o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, onde houver morte, roubo e destruição, pressupõe-se que há obras de quem ali? Do diabo. Irmãos, olha para o que está acontecendo no nosso país hoje. Você liga sua TV, você entra numa rede social, 90% das notícias que nos sobrevêm falam de morte, roubo e destruição. O que está acontecendo hoje em dia, no nosso país e no mundo, é algo que a gente nunca viu antes. Sistema corrupto, extremamente corrupto. Não há justiça nesse país, não há seriedade, as decisões são todas manipuladas, nós não sabemos nas mãos de quem nós estamos. E o pior é que tem gente colocando a sua confiança no sistema político. Tem gente colocando a sua confiança, construindo a sua vida com base no que está acontecendo no país. Mas, meu irmão, nós precisamos aprender, e nós precisamos urgentemente voltar a ser homens e mulheres de fé, que confiam única e exclusivamente em Deus, mas num Deus que está acima de um sistema, num Deus que chama à existência as coisas que não existem. Você sabe como é que funcionava antigamente? As pessoas agiam pela fé. Por exemplo, um pastor, ele era mandado para uma cidadezinha do interior, e antigamente quem mandava na cidade, cidades interioranas, principalmente aqui no Brasil, era o padre e o juiz da cidade. E quando o pastor chegava na cidadezinha, já vinha perseguição sempre. Isso é história da igreja católica, em cima dos crentes. Interessante que o pastor, quando ele começava a ser perseguido, ele não ia no gabinete de um deputado da igreja pedir ajuda, ele não ia no gabinete do vereador, mas porque naquele tempo a igreja nem se envolvia com isso. Sabe o que o pastor fazia? Dobrava o joelho e começava a orar. Sabe o que Deus fazia? Transferia juiz da cidade, transferia padre, e a igreja permanecia. Ou seja, as coisas eram resolvidas com Deus, numa conversa com Deus, numa oração. Hoje as pessoas têm um problema, elas saem desesperadas procurando resposta em todos os lugares, menos orar, menos confiar, menos agir pela fé, menos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu creio, Tu podes me abençoar. Onde estão as pessoas de fé que constroem a sua vida, o seu projeto de vida, com base nas promessas que Deus tem para as suas vidas? Então, meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você hoje. Eu não sei em que circunstâncias você chegou aqui, eu não sei como é que está a sua vida depois de tudo que aconteceu no mundo nesses últimos 2 anos, com essa pandemia. Eu não sei com que estado de espírito você chega aqui hoje, mas eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão: é muito cedo para você desistir dos sonhos que você tem na sua vida. É muito cedo para você desistir de sonhar, desistir de acreditar que você pode vencer. Mas pastor, o país está vivendo um momento difícil. Mas nós temos um Deus que está acima do sistema político do nosso país, do sistema econômico, e que Ele pode nos fazer vencer aonde nós estivermos. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida. A gente precisa continuar sonhando, a gente precisa continuar acreditando. Mas quando eu falo de sonhos na Bíblia, é praticamente impossível você falar de sonhos sem falar de uma personagem. Quem é esta personagem? José do Egito. Porque José do Egito, ele é um exemplo para mim e para você. Quem foi José? José foi o 11º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E José, quando era jovem, ele começou a se destacar dentre os irmãos. E por que ele começou a se destacar? Porque ele tinha sonhos? Não, não é simplesmente porque ele tinha sonhos. Porque hoje toda pessoa que eu conheço tem sonho. Se você pegar aí, encontrar uma pessoa que está empurrando um carrinho de lixo na rua e perguntar: você tem sonho? Ele vai dizer: eu tenho. Nem que seja o sonho de abandonar um carrinho de lixo para comprar um carrinho motorizado ou com um cavalo que puxa o carrinho, mas o cara tem um sonho. Então sonhar não é muito diferencial na vida de ninguém. O diferencial na vida de José é que, em primeiro lugar, ele sonhava com coisas grandes. Aí já é um diferencial.
E segundo, ele acreditava que o Deus que ele servia transformaria os seus sonhos em realidade. E mais um detalhe, os sonhos que ele tinha estavam afinados com o querer de Deus, porque a Bíblia diz que os sonhos vinham de Deus. E o capítulo, acho que 37 de Gênesis, fala de 2 sonhos que José teve. Num desses sonhos, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas desciam do céu e se prostravam diante dele. E quando ele teve esse sonho, ele ficou maravilhado. E ele ficou tão maravilhado que ele foi contar o sonho para a pessoa que ele mais amava e admirava no mundo, que era o seu pai. E ele chega para o pai está em casa, tal, ele chega: pai, deixa eu contar uma coisa para o senhor, eu tive um sonho maravilhoso. Com o que foi que você sonhou, meu filho? Pai, eu vi que o sol, a lua e 11 estrelas desciam do céu e se prostravam diante de mim. O pai, quando ouviu esse sonho, olhou para o filho e disse assim: escuta aqui, meu filho, por uma acaso você está querendo dizer que o sol sou eu, que a lua é sua mãe, que as 11 estrelas são seus irmãos e que um dia nós dependeremos de você? Em outras palavras, meu filho, vai para o bobódromo. Olha para a situação do nosso país, porque o que estava acontecendo no tempo de José era algo bastante parecido com o que está acontecendo hoje. Eles estavam vivendo uma crise terrível na terra. Aí falou: você vem com um sonho desse? Larga a mão de ser bobo. Depois a Bíblia diz que ele teve um outro sonho, que ele estava no campo com os irmãos, colhendo feixes de trigo. De repente os feixes de trigo dele se levantavam, e o dos irmãos vinham e se curvavam diante dele. Aí os irmãos ficaram sabendo, e os irmãos ficaram loucos, e começaram, depois que José começou a ter esses sonhos, começaram a preterir José, a ter inveja dele. E a inveja, irmãos, é um sentimento terrível no coração de qualquer pessoa. A inveja é terrível, e ela é terrível por tantas coisas, né? Por exemplo, existem alguns pecados na vida da gente que se mostram, né? A gula engorda, a soberba deixa o cara altivo, você vê. Agora a inveja é um negócio que se esconde, ela se esconde. E os irmãos começaram a ter inveja de José, tanta inveja que eles abandonaram José, preteriram José, mas eles queriam acabar com a vida de José. E um dia a Bíblia diz que José estava em casa. Eu vou contar essa história aqui bem rapidinho para vocês. E os irmãos foram para o campo trabalhar. Mais ou menos perto do horário de almoço, o pai chama José e diz assim: José, vem cá, os teus irmãos não estão no campo trabalhando? Estão. Então faz o seguinte, pega um lanche aqui, leva para a garotada, vê se está tudo bem com eles e me traz notícia. Imagina essa cena, os irmãos estão lá no campo, José vai até eles. De repente, os irmãos olham e veem, eles enxergam José vindo ao longe. Aí já começa a chacota: olha quem vem vindo lá, o sonhador, aquele que diz que um dia nós dependeremos dele, coitado. Aí olha a inveja, um dos irmãos já disse assim: pessoal, quer saber de uma coisa? Essa é a chance que a gente tem de acabar com a vida dele. Aí um dos irmãos falou: peraí, você está sugerindo que nós tiremos a vida do nosso próprio irmão? Nós não podemos fazer isso. Ele é sangue do mesmo sangue, é filho do nosso pai. Mas você se esqueceu que ele vive dizendo que nós vamos se prostrar diante dele, que nós vamos depender dele, vamos acabar com a vida dele. Aí o irmão que estava defendendo falou: não, peraí, eu tive uma ideia. Para a gente não ter que tirar sangue do nosso próprio irmão, vamos jogar ele num buraco, numa cisterna, e deixa ele aí. E o que vamos dizer para o nosso pai em casa? Isso é simples, nós matamos um cabrito, tiramos a roupa dele, manchamos a roupa de sangue e dizemos a papai que um animal feroz o devorou no campo. O que vocês acham? Aí eles: então vamos fazer isso. Aí José vem. Quando José chega e vai dar cumprimentar os irmãos, não dá nem tempo de cumprimentar, o cumprimento termina no buraco, oi, bum. A Bíblia diz que por sorte não tinha água no buraco. Aí ele está lá dentro de um poço, e os irmãos ali. Aí nisso vem uma caravana de mercadores, de escravos. Aí já sei como se livrar, vamos vendê-lo aos mercadores de escravos. Eles levam ele para o Egito, e nós
concluímos aquele plano nosso, levamos a roupa ensanguentada de sangue e dizemos a papai que um animal feroz o devorou no campo. E foi isso que eles fizeram. Os ismaelitas tiraram José do buraco, acho que entregaram os midianitas e levaram ele para o Egito. E eles tiraram a roupa dele, mataram um cabrito, mancharam de sangue, levaram para o pai. O pai está em casa, ele chega e fala assim: pai, isso aqui não é a roupa de José? O pai pega, reconhece a roupa. A Bíblia diz que ele usava uma roupa colorida. Dizem que o colorido era verde e branco. Eu não sei. E aí mancharam, o pai pega e diz: meu Deus, essa é a roupa de José. O que aconteceu? Um animal feroz, uma besta o devorou no campo. O pai cai em choros diante de Deus, chorando a morte do filho, que enquanto isso é levado para o Egito. Quando ele chega no Egito, eles levam ele para uma praça pública, onde havia um comércio de escravos, e fazem de José um objeto. Ele é vendido como escravo. Quem dá mais por ele? Moço bonito, corpo atlético, nariz arrebitado. Está passando por ali naquele dia um homem muito importante no contexto histórico da época, o seu nome Potifar. Ele era capitão da guarda de Faraó. E ele olha para José, gosta de José, compra José e o leva para trabalhar na sua casa como escravo. José chega na casa desse homem, começa a trabalhar como escravo, mas aqui algo interessante começa a acontecer, porque a Bíblia diz que tudo que José pegava para fazer, dava certo. Aonde ele colocava a mão dele, Deus prosperava. E o tempo foi passando. Irmãos, entenda uma coisa, olha aqui para mim. Isso não foi, quando a gente lê a história, parece que foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite, tá? Depois lá no final vocês vão entender que é um processo. O Potifar foi observando e percebendo que José era uma pessoa especial, que tinha alguma coisa diferente nele. E um dia ele chama José e fala: José, vem cá. Rapaz, eu percebi que desde que você veio trabalhar aqui na minha casa como escravo, aonde você coloca a tua mão, a coisa vai para frente. Tudo que você pega para fazer, a coisa dá certo. Então, a partir de hoje, eu estou te nomeando como mordomo da minha casa. Você vai ser o encarregado de tudo o que eu tenho. E o capítulo 39 de Gênesis, verso 5 diz assim: e desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor prosperou a vida do egípcio por amor a José. Meu irmão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que no ano de 2022, se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a tua vida, mas vai abençoar toda a tua família por amor a você. Você crê nisso? Amém? Muito bem. José é o mordomo da casa de Potifar. A Bíblia diz que o grau de confiança chegou a tal ponto que Potifar nem sabia mais o que ele tinha, tudo estava na mão de José. Mas um dia, irmãos, a mulher do patrão, a mulher de Potifar, botou o zoião dela em José, porque a Bíblia diz que José era um moço muito bonito, mas muito bonito, mais ou menos no nível do pregador dessa noite. E a mulher botou o olho dela e começou a paquerar José, começou a dar em cima de José. Vocês estão rindo é que vocês não me conheceram com 18 anos de idade. 18 anos era muito forte, pastor. E aí começaram a dar em cima de José e tal, e fazer umas propostas indecorosas para José, e José vivia fugindo daquela mulher. Um determinado dia, José chega para o seu expediente normal de trabalho, e não tem ninguém em casa, irmãos, ninguém. Quando José está lá trabalhando, e a mulher percebe que só está ela e ele, ela parte para cima dele e diz: José, é hoje. O José falou: tô fora. Falou: José, é hoje, vamos aproveitar que não tem ninguém aqui em casa. Mas o que você quer comigo? Eu quero você na minha cama. José falou: sai daqui que Deus me quer no céu. Quero conversa com você não. Mas a mulher partiu para cima dele e tentou dar uns agarrão em José, uns amassos. E aí quando a mulher partiu para cima de José, a única saída que José encontrou foi sair correndo, literalmente. Mas quando ele vai sair correndo, a Bíblia diz que a mulher agarrou na túnica, é sempre a túnica, né? Agarrou na túnica e puxou. Quando puxou, ele saiu que nem Adão pelo paraíso. Deu no pé fugindo. E a mulher, diante daquela cena, com a roupa dele na mão, começa a gritar: socorro! E vem o marido e vem os funcionários. E aí o seguinte, meu irmão,
sempre que você comete um pecado, você precisa de um outro para encobrir ele. Uma mentira precisa de uma mentira maior. E precisa de uma outra mentira para sustentar essa. E de uma outra, e de repente vira uma escala que você não consegue mais administrar. Veja, a mulher, patrão vem, marido vem, ela diz, ó, o homem que você trouxe para dentro da minha casa, tentou se aproveitar de mim. Viu, o homem que você confiou, tentou te trair. E o marido cegamente acredita com a roupa dele na mão, a prova do crime. E o sujeito saiu correndo. Ele se enfureceu, acredita na mentira da mulher, manda prender José. E a Bíblia diz que José é levado para o calabouço, no local onde ficavam os prisioneiros do rei. Agora, meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção. José era uma pessoa que, assim como eu e você, sonhava com coisas grandes. José era um moço que, assim como eu e você, dizia assim: o Deus que eu sirvo vai transformar os meus sonhos em realidade. Mas em primeiro lugar, ele é traído pelos próprios irmãos. Você já parou para imaginar a dor de José? Porque, meu irmão, ser traído por um amigo já não dói, não machuca? Você já teve a experiência de ser traído por um amigo, uma amiga, que era sua confidente, que frequentava a sua casa, de repente simplesmente se afasta de você e começa a falar mal? Isso não machuca a gente? E os membros, pastor? Membro de igreja, que chega e diz: pastor, eu amo tanto o senhor, eu amo tanto a senhora, pastora, mas o meu tempo aqui acabou. E aí sai da igreja e metendo pau na igreja, vai para a rede social, porque é assim que os crentes fazem hoje. Isso machuca, isso dói. Agora imagine ser traído pelos próprios irmãos. A dor de José. Aí, como se não bastasse, ele é vendido como escravo. Levam ele para um país estrangeiro. E nesse país ele é colocado numa praça pública e feito um objeto. Está aqui, quem dá mais por ele? Qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia passar, comprar, levar e usar. Faraó passa, olha, gosta, compra, leva. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Pega as coisas para fazer, as coisas começam a dar certo. O patrão percebe que ele é um cara talentoso, que ele é diferente. E chega e diz: ô José, você vai ser o encarregado de tudo que eu tenho aqui. Aí ele olha e fala: pô, Senhor, até que enfim o Senhor me viu. Até que enfim o Senhor ouviu a minha oração. E aí, quando ele pensou que tudo ia dar certo, vem a mulher. Vem a mulher com um plano. Mas olha aqui para mim, com uma proposta indecente. Mas era uma proposta que José podia aceitar. Pensa comigo, jovem, bonito, abandonado pela família, traído pelos irmãos, num país estrangeiro, encarregado da casa do patrão. Ele conhecia todas as manhas da casa do homem. Agora vem a mulher do patrão querendo ter um relacionamento com ele. É a chance que ele tem de fazer a vida dele. Pô, eu já conheço todas as manhas aqui. Agora a mulher do cara está na minha mão. Agora eu vou ser o dono do negócio, dono do pedaço. Vou desviar um dinheiro, vou fazer o meu pé de meia. Não vou dar satisfação para mais ninguém. Mas ele vence a lei de Gerson. Ele continua sendo José, fiel a Deus. E o que acontece com ele, sendo fiel a Deus? Vai para a cadeia. Injustamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os problemas e as dificuldades estavam tentando contrariar a fé de José. Os problemas e as dificuldades estavam tentando provar o contrário daquilo que ele acreditava. E assim, irmãos, é que a vida tenta fazer conosco. Muitas vezes os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos tentam contrariar a nossa fé, tentam contrariar a convicção que nós temos em Deus, tentam contrariar, irmãos, as promessas de Deus na nossa vida. A gente só descarta a possibilidade de que muitas vezes Deus vai usar o problema e a dificuldade como o caminho que nos levará à realização dos nossos sonhos. Se não, ouça, preste atenção. José está na cadeia.
acusado de ter aliciado a mulher do capitão da guarda de Faraó. Vai apodrecer na cadeia. Mas acontece, meus irmãos, que Deus estava no controle da vida de José. Acontece, meus irmãos, que a vida de José não era baseada em conceitos seculares, mas nas promessas que Deus tinha para ele. E aí José está lá na prisão. Foi trabalhando, fazendo a vida dele normal. Aí olha que interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó: e na prisão, nenhum cuidado tinha o carcereiro das coisas que estavam nas mãos de José. Porque tudo o que José fazia na prisão, Deus prosperava. Agora veja como é que o Deus que chama a existência as coisas que não existem, age na vida dos seus filhos. Faraó, rei do Egito, tinha 2 funcionários de íntima confiança dele. Quem eram eles? O padeiro-chefe e o copeiro-chefe. O padeiro é o confeiteiro e o copeiro é o garçom, o maître. Esses 2 funcionários cometeram um pecado, um crime, um delito. E eles foram lançados para a prisão. E foram para o mesmo local onde José estava. Lá na prisão começaram a conviver com José e tal. Quando um determinado dia, ambos, padeiro e copeiro, tiveram um sonho. E José já conhecia todos ali, tinha amizade com todo mundo. De repente, José acorda uma manhã, botou o olho no copeiro, viu que o copeiro estava triste, pensativo. Chegou e falou: copeiro, o que está acontecendo com você? Falou: José, eu tive um sonho intrigante essa noite. Um sonho esquisito. Com o que foi que você sonhou? Eu via que tinha uma videira e dessa videira tinha 3 ramos. E de repente ela começava a brotar e florescer. E saíam cachos de uva. E eu pegava essas uvas na minha mão, espremia e enchia a taça de Faraó. José olhou para ele e disse: ó, Deus está me dando a revelação dos teus sonhos. Sério, José, o que vai acontecer? Dentro de 3 dias, você vai voltar a servir Faraó. Verdade, José? Sim, mas eu queria lhe fazer um pedido. Quando você voltar a servir Faraó, lembra de mim. Você conhece a minha história, sabe que eu estou aqui injustamente. Conversa com o rei, conta a minha história para ele, para ver se ele me tira daqui. O copeiro falou: José, se realmente acontecer o que você está me dizendo, se eu voltar a servir o rei, eu tiro você daqui, deixa comigo. Mas o padeiro estava ouvindo a conversa dos 2. E o padeiro chegou e falou: José, vem cá. Eu vi você interpretando o sonho do meu amigo copeiro. Eu também sonhei. Eu também estou aqui preocupado com o meu sonho. Com o que você sonhou, padeiro? Ele falou: eu vi que tinham 3 cestos cheios de pães brancos, todo tipo de pães e doces que Faraó gostava. E só que as aves vinham sobre esses cestos e comiam dessas iguarias. Aí José falou assim: padeiro, a coisa está preta para o teu lado, meu filho. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Porque dentro de 3 dias, você vai ser morto, enforcado, decapitado por Faraó. O irmão está na carne. Você já viu que na igreja é assim, né, irmãos? Quando vem a palavra de vitória, todo mundo dá aleluia, glória a Deus, eu tomo posse. Mas quando vem a palavra dura, a gente cutuca o irmão, né? Deus falando com você, meu irmão. Ou se não, presta atenção, a gente está aqui na igreja, ouvindo a palavra e a gente pensa assim: poxa, o fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Garanto que você já pensou isso hoje, hein? Mas se o irmão não está aqui, o fulano não está aqui, é com você que Deus quer falar mesmo. Aí vamos lá. 3 dias se passaram. Era aniversário de Faraó, um dos 2 aniversários mencionados na Bíblia. E naquele tempo eles davam uma verdadeira festança, um banquete, e vinha convidados de todos os lados. E aí Faraó está lá preocupado com o aparato social, com a organização da festa. A Bíblia não diz isso, é uma dedução minha. E aí ele lembra: poxa vida, eu vou ter convidados especiais nessa festa, e eu só tenho uma pessoa no meu reino que sabe arrumar as coisas do jeito que eu gosto. Onde é que está o meu copeiro-chefe? O senhor lançou ele na prisão. O senhor não lembra? Então tragam ele, porque eu vou precisar dele nessa festa. Trouxeram o copeiro.
Mas era comum naquele tempo, numa prática de exibicionismo, matar um preso na presença dos convidados. De quem foi que Faraó se lembrou? Do pobre do padeiro. O copeiro voltou a servir Faraó exatamente como José havia dito, e o copeiro foi enforcado na presença de todos. Entretanto, o copeiro se esqueceu de José. E nisso passaram-se 2 anos. E José na prisão. Quando foi um determinado dia, Faraó acorda, porque na noite anterior ele teve um sonho intrigante também. Faraó sonhou, ele viu que à margem de um rio subiam 7 vacas gordas, e atrás delas vinham 7 vacas magras, e as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Depois ele teve um outro sonho, e nesse sonho ele viu que de um mesmo pé brotavam 7 espigas de milho grandes, cheias, bonitas, frondosas, e atrás delas brotavam 7 espigas de milho pequenininhas, e as pequenas devoravam as grandes. Aí ele ficou preocupado e ele chamou os seus súditos e disse: olha, alguém tem que interpretar os meus sonhos, tragam os magos, os adivinhos, os agoureiros, os prognosticadores do meu reino. E ele contou o sonho para todo mundo, ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. O copeiro se aproximou do rei e disse: me permita, ó rei, eu estava na prisão, o falecido padeiro estava lá comigo, e nós tivemos um sonho, e teve um jovem judeu hebreu, ele interpretou o nosso sonho, e o que ele disse aconteceu. O rei falou: o que vocês estão esperando? Tragam esse moço até mim. Eles foram à prisão, trouxeram José. José entra na presença de Faraó. Faraó olha para ele e falou assim: escuta aqui, fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele disse: pois fique sabendo de uma coisa, ó rei, isso não está em mim, isso vem de Deus. E aí Faraó conta o sonho para ele, ele interpreta, ele diz: rei, as 7 vacas gordas, bem como as 7 espigas de milho grandes, bonitas, são 7 anos de fartura que Deus enviará sobre a terra. Deus está mandando 7 anos de fartura, aonde tudo que vocês plantarem, vocês vão colher abundantemente. Mas depois desses 7 anos de fartura, sobrevirão à terra 7 anos de miséria, de fome, de crise, representados pelas 7 vacas magras e pelas 7 espigas de milho pequenininhas. E esses anos virão para devorar, virão para devastar, virão para acabar com tudo. E Faraó olhou e disse: existe solução para isso? Existe. Durante os 7 anos, vocês deverão construir celeiros, e vocês deverão armazenar, guardar, estocar a 5ª parte, 20%, de tudo que vocês colherem nesses anos de fome e de seca, nesses anos de prosperidade, para que quando venham os anos de fome e de seca, vocês tenham alimentos guardados para a subsistência do povo. Então, rei, o senhor precisa escolher um homem que seja um bom administrador para gerenciar esses fatos. E aí Faraó olhou para os seus súditos e disse assim: ó, acharíamos um homem como este, em cuja vida está o Espírito de Deus? E a Bíblia diz que Faraó tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José e disse: José, hoje eu estou te nomeando como governador do Egito. Eu só terei mais poder do que você quando eu estiver sentado no meu trono. E o faraó disse: deem um banho nele. Irmãos, deram um banho em José, mas não só de água, deram um banho de loja nele também. As melhores grifes egípcias colocaram sobre ele, só túnica da Calvin Klein, só coisa fina. E aí, aquele menino, aquele jovem, que foi traído pelos próprios irmãos, que foi vendido como escravo, que foi para a cadeia por um crime que ele não cometeu, agora, do nada, Deus usa toda aquela história de problemas e dificuldades e faz do problema e da dificuldade uma avenida asfaltada que levou José à realização do seu sonho. Irmãos, muitas vezes a gente não sabe porque que a nossa vida ganhou determinados rumos.
E muitas vezes são esses percalços da vida que está tirando a gente daquela zona de conforto, daquele estado de letargia que a gente estava, e que está nos levando à realização dos nossos sonhos. Agora veja, José é governador do Egito, vem os anos de fartura, e ele está lá, faz conta, constrói celeiros, guarda, armazena. Depois dos 7 anos de fartura, vem então os anos de fome, de seca e de miséria. De repente para de chover, com a falta de chuva as plantações começam a secar, os animais começam a morrer no campo, e uma crise se instala na face da terra. Mas no Egito havia comida em abundância. Presta atenção, crise na terra, mas aqueles que estavam debaixo da palavra e da orientação de Deus estavam com as suas necessidades supridas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode se levantar a crise que for no Brasil e no mundo, se você estiver debaixo da orientação de Deus, você tem uma promessa para a sua vida, de que não faltará o pão na sua mesa, de que a sua necessidade será suprida. Nós temos essa promessa de Deus para as nossas vidas. No segundo ano da fome, a crise chega com força à localidade onde o pai de José morava. E aí o pai de José está lá, contemplando aquela desolação, e ele chama os filhos. Os meus filhos, tem uma notícia que se espalhou aí pela terra, que no Egito tem comida, que no Egito tem abundância. Eu quero que vocês vão para o Egito ver se vocês conseguem alguma coisa. O irmão mais novo, Benjamim, fica aqui comigo. Vocês vão. Os irmãos saíram para o Egito. Quando eles chegam no Egito, com quem que eles se deparam? Com José. Mas eles não reconhecem José. Já havia se passado, desde então, 22 anos. Até esse exato momento. Desde que ele fora jogado no buraco. 22 anos. Eles não reconhecem José. Mas José os reconhece. Porque, meu irmão, quem bate nunca se lembra, mas quem apanha não esquece nunca. José fala assim: escuta aqui, vocês são em quantos na casa de vocês? Ah, nós somos em 12. O irmão mais novo ficou em casa com o papai, o outro se perdeu há muito tempo. E o pai de vocês ainda vive? Vive. José não se revela aos irmãos de imediato. A Bíblia diz que ele vai lá para um quarto separado e ele chora diante de Deus, pela presença dos irmãos ali, chora copiosamente. Diz que o choro dele é ouvido de longe. Depois ele cria toda uma trama, porque ele queria que os irmãos trouxessem o irmão mais novo. Depois de 2 voltas até a casa deles, eles vêm com o irmão mais novo, e aí José não se aguenta. Ele olha e diz: vocês sabem quem eu sou? Sou irmão de vocês. Eu sou José, que vocês jogaram no buraco. Olha, deixa eu contar a minha história. Fui vendido como escravo, eu fui para a cadeia por um crime que eu não cometi, e hoje eu cheguei aqui, sabe por quê? Pelo amor de Deus por vocês. Tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus, porque Deus os ama. E ele disse assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E aí, irmãos, depois está lá toda a família, pai, mãe e os irmãos. Está lá o sol, a lua e as 11 estrelas se prostrando diante de José. Sabe por que o sonho de José se transformou em realidade? Primeiro, porque o Deus que ele servia é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Deus não mudou, meu irmão, Deus continua o mesmo. E segundo, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Nunca. Traído pelos irmãos, dentro do buraco, na casa de Potifar, na cadeia, ele continua acreditando em Deus. Meu irmão, ainda é muito cedo para você desistir dos teus sonhos. Continue acreditando, continue lutando, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Respira fundo e diga: eu vou continuar lutando e acreditando, porque Deus vai te honrar. Agora eu contei toda essa história para vocês, para chegar no capítulo 49 de Gênesis. Antes de Jacó morrer, ele abençoou os seus filhos. Só tem 2 ali que não aparecem nas bênçãos dele. Vamos nos concentrar em José. Para José ele disse assim, ó: José,
Capítulo 49 de Gênesis, versos 21 e 22. José, tu és um ramo frutífero junto à fonte. As bênçãos de meus pais, a bênção de teu pai, excederá as bênçãos de meus pais. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Presta atenção. O que Jacó está dizendo é o seguinte: José, o que os meus pais, legado espiritual que os meus pais me deixaram, não é nada perto do que vem sobre a sua vida. Agora o curioso aqui é o seguinte: sabe quem eram os pais de Jacó? Nada mais, nada menos que Abraão e Isaac. Agora Jacó está dizendo assim, ó, vem coisa maior para você. Pastor, que história linda, que história comovente, mas o que essa história toda tem a ver comigo? Você quer saber, meu irmão? Gálatas capítulo de número 3, versos 13 e 14. Cristo se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse também até os gentios, eu e você, e pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Você quer mais, meu irmão? Gálatas 4, 28. E nós, irmãos, também somos filhos da promessa como Isaac. Sabe o que significa isso? Que tudo que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, que estão desembocando sobre a vida de José, são promessas de Deus para mim e para você. E essa promessa é especificamente uma promessa de salvação. Você poderia dizer, mas isso é salvação, é a salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Agora, o grande detalhe é que a salvação em Cristo Jesus não é somente a salvação da morte, não é somente a salvação do pecado. Vida eterna não começa quando nós morremos. Vida eterna começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. É aqui que nós temos que começar a vida eterna. Jesus disse: e eu vim para que todos tenham vida, e uma vida abundante. Irmãos, o que nós vamos viver na eternidade não acontece só na eternidade, ela começa aqui e agora. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos o direito de desfrutar dessa vida abundante que Cristo prometeu para nós. E eu termino dizendo para vocês o seguinte: a Bíblia Sagrada diz assim, ó, Romanos capítulo de número 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Ó, e não vos conformeis, palavra grega para mundo aqui é sistema, ainos, sistema. E não vos conformeis com esse sistema. Não deixa a sua vida ser moldada, não deixa a sua vida ser planejada, não construa a sua vida com base nos conceitos e nas imposições do sistema, mas se transforme. Como? Renovando a vossa mente. Como que eu renovo a minha mente, irmãos? Deixe-se moldar pela palavra de Deus. Olhe para as promessas de Deus para a sua vida, construa a sua vida, os seus projetos com base na palavra de Deus. E você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então nós estamos aqui hoje, irmãos, não é para ver as coisas acontecerem. Nós estamos aqui hoje para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Fazer, como, pastor? Pela fé, acreditando em Deus, voltando a sonhar. Deixa eu contar para vocês o seguinte. Eu vou entregar para vocês esse formulário aqui hoje. E você vai levar para casa e você vai preencher. Por que isso daqui? É o teu projeto de vida para o ano de 2022. O que eu quero alcançar? O que eu preciso alcançar?
O que eu pretendo fazer para alcançar essas coisas? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você for escrever os seus pedidos aqui, seja ousado. Não é dentro da tua limitação, é dentro do que Deus pode fazer por você. Irmãos, a última igreja que eu preguei antes de ir morar nos Estados Unidos foi essa igreja aqui. Eu não lembro, mas eu acho que eu contei para vocês a história do projeto de vida da minha filha. Eu contei? Você sabe como é que eu fui parar nos Estados Unidos? Porque a minha filha pegou um projeto desse daqui, lá na minha igreja, e ela escreveu assim, ó: eu quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Olha que interessante. Irmãos, eu não tinha condição nenhuma de mandar a minha filha para um intercâmbio nos Estados Unidos. Mas ela não apenas escreveu aqui: eu quero ir para o intercâmbio nos Estados Unidos. Ela foi atrás. Ela foi atrás, pesquisando, tá? E um dia ela chegou para mim e falou assim: pai, eu encontrei uma maneira de ir para os Estados Unidos. Encontrei uma agência de intercâmbio aqui que agora vai dar, é bem baratinho e tal, e não sei o que tem. Eu falei: filha, o pai não tem condições de mandar ninguém para os Estados Unidos agora. Não, mas vamos pelo menos ver. E aí eu falei: me passa o link aí que eu quero dar uma olhadinha na internet. Aí eu olhei e tal, pá. Aí cheguei para ela e disse: escuta aqui, para fazer intercâmbio nos Estados Unidos tem que falar inglês, você não fala inglês. Ela falou: eu falo inglês. Eu falei: você não fala inglês? Falo. Então fala alguma coisa. Com você eu não falo. Eu falei: Maria Eduarda, você vai chegar lá na escola, tem uma prova de nivelamento, nós vamos passar vergonha. Ela falou: pode ir lá. Fui lá na escola, conversei, marcaram o dia. Não é que ela falava inglês? Entendeu? Aprendeu inglês assistindo filmes e séries, sozinha em casa. Muito bem. Quanto custa o negócio para mandar? Me falaram lá, não lembro, sinceramente não lembro quanto que era. Eu não tinha condições, irmãos. Diante do Espírito Santo eu não tinha nenhuma condição. Mas a menina me enrolou lá da agência. Hoje eu entendo que tudo era um plano. Não, mas o senhor pode pagar assim, assim, assado, e não sei o que tem. Aí eu fiz os cálculos e falei: então vamos lá. Mas na verdade não tinha que pagar assim, assim, assado, não. Eu tinha que pagar tudo no dia que a minha filha fosse embarcar. Não é isso, Luciano? E aí a Maria Eduarda fez todo o processo. Só que assim, ó, era um intercâmbio que dependia de uma família americana escolher ela. Agora vamos lá para os Estados Unidos. Está lá a mulher, a Gretchen, que é a mulher que representa a escola nos Estados Unidos. E tem um pastor da Igreja Batista. Todos os anos a Gretchen chegava para ele, para o pastor Wade, e dizia para ele: pastor, vamos receber uma intercambista esse ano. Ele dizia: não posso. No ano seguinte: pastor, vamos receber uma intercambista. Não dá. Num determinado dia o pastor está lá numa cidadezinha chamada Adamsville, no Tennessee, é a cidade dele, e aí encontra quem? A Gretchen. E a Gretchen chega e diz: pastor, que bom encontrar o senhor aqui, vamos receber um intercambista esse ano, dá uma olhadinha aqui. Isso ele me contou depois, quando ele abriu a primeira foto que estava ali, era da Maria Eduarda. Ele olhou: filha de pastor, parararará, gostei dessa menina, eu vou conversar com a minha família. Voltou para casa, reuniu a família, a esposa e mais 3 filhas que ele tinha, e eles decidiram receber a intercambista. Veio a notícia para nós que a família tinha escolhido, e a gente faria o primeiro contato pelo Skype com a família. Chegou o dia do contato, né? Aí eles mandaram os dados da família. Meu coração me tranquilizou. Era um pastor, estou mandando a minha filha para os Estados Unidos para ficar na casa de quem? Você assiste aqueles filmes americanos cheios de psicopata e você, meu irmão, você não sabe como é que é pai, entendeu? Eu falo: vai cair numa família que sei lá. Não é isso, Luciano, a preocupação? Eu digo Luciano porque a filha dele também fez intercâmbio. E me tranquilizei, um pastor. Muito bem. Escolheu, chegou o dia, Maria Eduarda foi para os Estados Unidos. Aí estou eu em casa, tem um amigo meu, Londrina, me ligou e falou assim: Luiz, rapaz, eu vou para os Estados Unidos no mês de outubro, eu queria levar você e a Fabiana. Vocês podem ir? Eu falei: já que o irmão insiste, mesmo que não pudesse, eu dava um jeito, vamos lá. E olha que coisa interessante, ele falou assim: ó, vai eu, você e um amigo de Florianópolis.
E a gente vai comprar as passagens todas saindo de Curitiba, a gente se encontra aí. E esse meu amigo, ele tem um RV, um motorhome. Em Orlando a gente vai ficar lá, entendeu? Dorme 8 pessoas e eu, maravilha, vamos embora. Minha filha já está lá no Tennessee. Chegou o dia do embarque, nos encontramos em Curitiba. Estou eu, ele e o irmão que eu conheci ali no aeroporto, o Wagner. De repente, estamos ali aguardando o embarque, o irmão recebe uma ligação, o sogro dele, não lembro se é o sogro ou a sogra agora, infartou. Ele falou, olha, vocês seguem viagem, eu estou voltando. Acho que foi o sogro mesmo, ele infartou. Pegou a esposa dele e voltou para Florianópolis. Estou eu e o Saulo. Na hora de embarcar, irmãos, o Saulo, que morava em Londrina, ao invés de pegar o passaporte dele, me pega o passaporte do filho. Vai embarcar, não consegue. E a gente lá, e agora? Não tem um avião saindo para mandar e tal, não consegue, não tem jeito. Luiz, vai você. Eu falei, tá bom. Embarquei em Curitiba, quando chegou aqui em São Paulo, eu desci, olhei para o Fabiano e falei, nós vamos ficar onde? Com que cara eu vou ligar para o irmão, que eu acabei de conhecer, e que eu nem tinha o telefone, e que está com o sogro infartado, dizer, cadê a chave do Airbnb? Como é que eu vou fazer? Aí postei no Facebook, indo para Orlando. Aí eu tenho o pastor Fernando Guimarães, meu amigo, na hora sim, foi questão de postei ele, Luiz, você está vindo para Orlando? Eu falei, sim, você vai ficar onde? Eu falei, na sua casa. Aonde você acha que eu ia ficar? Na sua casa. E ele fazia uma surpresa. Você pode me pegar no aeroporto? Claro. Ele disse, ainda bem que se você ficasse em outro lugar, eu ia ficar bravo com você. Aí, irmãos, eu falei, Fernando, me pega no aeroporto que amanhã eu te explico. Aí o Fernando chegou no aeroporto, me pegou, contei história para ele. Ele falou, rapaz, Deus está nesse negócio. Aí estou eu lá em Orlando, postagem no Facebook, o Wade, que é o host pai da Maria Eduarda, está lá, viu a postagem e me mandou uma mensagem, falou, você está aqui nos Estados Unidos? Sim, então venha nos visitar. Aí eu falei, pastor, não dá para visitar, o programa não permite, não podia ter nenhum contato com o aluno. Ele falou assim, existem algumas coisas que estão acima do programa. O programa não previu que seríamos pastores, o programa não previu que faríamos amizade, e na minha casa eu recebo quem eu quero. Você é meu convidado. Aí eu olhei, passagem estava muito cara. Aí eu falei para Fabiana, você fica, eu vou, é importante eu ter um contato, conhecer a família, saber onde a nossa filha está, e fui. Aí cheguei lá na casa dele, fiquei lá um final de semana, tal, bate-papo. Aí um dia ele chegou para mim, uma tarde de domingo, a gente ia na casa do pai dele tomar um café, ele falou assim para mim, você tem vontade de vir para os Estados Unidos, né? A Maria disse, eu falei, eu tenho, mas eu não tenho como me legalizar aqui, como é que eu vou ficar aqui? Só tenho visto de turista. Ele falou, então venha para cá, eu recebo você na minha igreja, e a gente prepara toda a tua documentação. Eu falei, rapaz. Aí fomos na casa do pai dele, tomar café e dar uns tiros, porque o pessoal lá no Tennessee anda tudo armado e gosta de dar tiro, e ele é veterano de guerra, o pai também, então eles têm todo tipo de armamento em casa, mora numa chácara enorme. Aí começamos a dar tiro com todo tipo de revólver lá, e fuzil AR-15, e aí ele olhou para o pai dele e disse assim, pai, a gente estava tomando café, falou, me ajude a convencer o Luiz a vir embora para cá, ele tem vontade. O pai dele assim, do nada, me pegou pelo braço e falou, vem aqui fora, me levou para fora, falou, olha essas terras aqui, isso aqui são todas minhas, escolha o pedaço de terra que você quer aqui agora, estou te dando, nós vamos colocar uma casa para você aqui, você vai morar aqui. Foi assim que eu fui parar nos Estados Unidos. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. E se eu te contar os detalhes de tudo o que aconteceu comigo nos Estados Unidos até hoje, vocês, depois por que eu fui parar em Orlando, o que as coisas aconteceram, que não dá tempo hoje, mas é o cuidado de Deus em todas as coisas. E tudo começou por quê? Porque uma menina resolveu pegar um formulário do projeto de vida e dizer, eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida. Entendeu? Hoje ela está lá, morando nos Estados Unidos, não quer mais saber de vir embora, trabalhando, feliz. Esse é o Deus que nós servimos. Aí tem gente que diz assim, mas para que escrever
Deus sabe todas as coisas. Você escreve, não é por Deus, é por você. A Bíblia diz assim, ó: e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Deus já não sabe? A Bíblia não diz assim, ó, que antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe. Então por que as nossas petições têm que ser conhecidas diante dEle? Com orações, súplicas e ações de graça. Não é por Ele, é por nós. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus em confiança, a gente se livra de uma coisa que mata a gente, que acaba com a gente, chamado ansiedade. Outra coisa, meu irmão, eu tenho um mapa na minha mão. O que eu quero para a minha vida, aonde eu quero chegar, quem eu quero ser. E outra coisa, quando eu coloco aqui, eu estou dizendo assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Então o que você vai fazer? O pastor Fábio já explicou isso para vocês. Você vai pegar esse formulário, vai preencher teu projeto de vida para a tua vida espiritual, para a tua vida emocional, para a tua vida familiar, para a tua saúde, para a tua vida ministerial, curto, médio, longo prazo. Agora, irmãos, saiba fazer um projeto de vida. Projeto de vida não é assim, ó, espiritual. Senhor, abençoa a minha vida espiritual e da minha família também. Emocional, cuida da minha vida emocional, Senhor. Familiar, Deus salva a minha família. Financeira, Deus abençoe muito a minha vida financeira. Não é assim, meus irmãos. É para detalhar. Qual é o meu sonho? Quais são os meus projetos para a minha vida espiritual? Por exemplo, a igreja entra no teu projeto de espiritualidade? Pergunta que eu faço para você. Tua família entra no teu projeto de vida de espiritualidade? Tua vida emocional? O que você precisa? O que você espera para tua família, para tua saúde, para tua vida ministerial? Detalhar. E como sempre diz o pastor Fábio, que não precisa ser só uma folha, porque estou entregando uma folha. Pode ser quantas você quiser, entendeu? Basta a tua ousadia. Então eu vou pedir aos irmãos, já entregou, pastor, o formulário? Não? Está na saída? Mas eu gostaria que entregasse a todos vocês, porque eu quero orar. Dá para entregar? Vamos entregar a todas as pessoas. Eu quero orar com vocês. Você vai fazer isso hoje, amanhã, e nós vamos encerrar aqui no domingo de manhã, né, pastor? Vai tocar até a virada do ano, né? Mas no domingo de manhã eu vou orar aqui com vocês pelo projeto de vida, tá bom? Do ano de 2022. Vamos nos colocar em pé? Estamos no tempo, pastor? Esse culto começou às 8, né? Então estamos tranquilos. Isso. Vamos todos nos colocar em pé. Irmãos, dizer outra coisa para vocês. Desde que eu me converti, desde menino, todos os anos na minha vida eu fiz meu projeto de vida. Sabe como é que eu fazia o meu projeto de vida? Por exemplo, se chegasse no final do ano, alguma coisa não se concretizou, jogava para o ano seguinte. Ia jogando para o ano seguinte, até ver meus projetos se transformando em realidade. E eu teria aqui N testemunhos para vocês de coisas que eu persegui na minha vida e que eu consegui alcançar. Feche os teus olhos agora, segure esse projeto de vida, levante a sua cabeça para o céu, que eu quero orar por você. Pai querido e santo, nessa noite nós ouvimos a pregação do teu evangelho, pura e simples, a história de um dos nossos heróis da fé, de uma das grandes personagens, meu Deus, da sua palavra, que o Senhor escolheu relatar a história, para que nós aprendêssemos a desenvolver a nossa fé, e construir a nossa espiritualidade com base nos conceitos que eles experimentaram. E nós aprendemos nessa noite, Pai, que a nossa vida não pode ser construída com base no que está acontecendo no mundo atual.
mas que a nossa vida, ela pode ser construída com base nas tuas promessas. E nós servimos um Deus que está além do impossível. Um Deus que tem prazer em nos abençoar e que honra o nosso esforço, que honra as nossas atitudes, que honra aquela pessoa que tem fé. Então eu quero, Pai, lhe pedir nessa noite que o Senhor abençoe o projeto de vida desse povo. Que o Senhor olhe agora, meu Deus, para o jovem, para o ancião, para a mulher, para a dona de casa, sobretudo para pessoas, meu Deus, que estão vivendo uma estação de seca na sua vida, uma estação, meu Deus, de improdutividade. E a nossa proposta aqui hoje, meu Deus, o tema que foi colocado no coração do teu filho é uma nova estação. Meu Deus, a maioria das pessoas que estão aqui tiveram um ano difícil. Esses últimos 2 anos foram tempos de seca, foram tempos de deserto. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor pode usar todas essas dificuldades como caminho que nos levará à realização dos nossos sonhos. E eu quero pedir que, assim como o Senhor, meu Deus, plantava sonhos no coração de José, que o Senhor plante sonhos no coração dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. Que eles possam sair daqui encharcados do teu Espírito, que eles possam sair daqui transbordando fé, que eles possam sair daqui convictos de que eles podem viver uma vida extraordinária, Pai. Eu quero abençoar o projeto de vida, e quando os teus filhos estiverem escrevendo, Pai, que isso esteja diante do Senhor, porque nós vamos oferecer esse projeto de vida com oração e com ações de graça, Pai. Por isso abençoa este povo, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém? Ó, presta atenção, a Bíblia diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pode cantar, pode fazer o que você quiser, meu irmão, mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, primeiro, creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer nesse Deus que chama a existência as coisas que não existem, e precisa saber, meu irmão, que ele é galardoador daquele que busca. Ele honra aquele que tem fé. Amém? E a gente vai continuar amanhã e depois tratando desses assuntos com vocês. Que Deus te abençoe, que nessa noite, amanhã, o dia todo, Deus possa mexer com as suas estruturas, plantar sonhos no seu coração, que você possa nascer dentro de você essa convicção extraordinária. Você vai dizer assim, ó: 2022 é novo tempo, é nova estação, é nova vida. Muitas coisas da parte de Deus vai acontecer comigo, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.